Estamos iniciando aqui o primeiro Cinepcast do Mato Grosso do Sul. Escolas que transformam, histórias que inspiram. Nós estamos celebrando os 43 anos, comemorando os 43 anos de Cinep, de atuação do Cinep no estado do Mato Grosso do Sul. E hoje, na nossa estreia, uma pessoa, uma instituição muito importante para o nosso estado, para a história do Cinep. Nós estamos trazendo aqui a UCDB. O seu representante é o seu pró-reitor, Tanner Bittencourt, e eu sou suspeito porque eu sou fã dessa pessoa, eu sou fã da UCDB, eu sou o CDB, fui aluno, sou aluno CDB, então é uma honra para mim estar estreando com essa instituição que, para mim, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. E aqui, desde já, eu agradeço em nome do magnífico reitor, Padre Marinoni, a concessão, a autorização para que nós pudéssemos estrear em nome da UCDB, e o meu amigo Tanner, que é amigo mesmo, o meu parceiro de Conselho Estadual de Educação, representando as instituições de ensino superiores do estado do Mato Grosso do Sul no Conselho Estadual de Educação. E é uma honra ter você aqui, estrear o Cinep, e não tão pouco com uma pessoa ilustre como você, já que você é vice-presidente do Cinep MS. Seja bem-vindo, Tanner, o microfone é seu, fique à vontade para se apresentar. Obrigado pelas palavras, Aldi, pela acolhida. Quero agradecer a presença de todos aqui, aqueles que... o Aldi não está aqui sozinho, tem toda uma equipe, tem todo o pessoal dando suporte, as pessoas que nos acolheram aqui hoje na KPI também com bastante cordialidade, e acima de tudo aqueles que estão nos assistindo, dizendo que ser o primeiro é um motivo de grande satisfação, de felicidade, e sempre mais uma oportunidade para falar da UCDB, para falar de salesianidade, para falar de educação integral e tudo isso que cerca os ensinamentos de Dom Bosco na nossa vida e naquilo que a gente acredita e faz. Então, vamos lá, vamos conversar bastante, espero que seja bastante importante e relevante para aqueles que nos assistem. Maravilha, Tanner, é isso mesmo. Falar de educação, falar de pedagogia, para nós, ela é sempre é muito inspirador, isso nos motiva, isso aí vão horas, e nós vamos de um assunto, de um segmento, nós vamos entrando no outro, mas enfim, o que eu preciso apresentar, nós precisamos apresentar primeiramente é a UCDB. Aí nós vamos nos remontar lá na década de 70, vamos lembrar de Fukimati, e aí eu queria ver também com você o que o Tanner nessa época ele estava fazendo até chegar nesse momento. A UCDB, né, Universidade Católica Dom Bosco, que tem como patrono Dom Bosco, ela nasce como tudo relativo a Dom Bosco de um sonho. Desse sonhador que aos 9 anos teve o sonho da presença de Nossa Senhora na vida dele, e a partir daí desenvolveu o seu carisma religioso, né, salesiano, católico, fundou a congregação. A partir daí, um dos sonhos de Dom Bosco é que fossem ocupados outros espaços por meio dos missionários. Os missionários chegam em Mato Grosso ainda em 1894, com Dom Lasanha, lá em Cuiabá, que na época era a capital do então, né, estado do Mato Grosso. E em 1900, vem para Mato Grosso do Sul, principalmente aqui em Campo Grande, com as obras religiosas, ocupando as paróquias e praticando atividades assim. Em 1931, os salesianos compram da Sociedade Pestalozzi o espaço onde é o Colégio Dom Bosco hoje. E aí uma história fantástica se inicia com relação à formação dos cidadãos sul-matogrossenses, né? Dom Bosco falava isso muito, né? Formar bons cristãos e honestos cidadãos. E com esse início do Colégio Dom Bosco ainda em 1931, até hoje, né? Aí trabalhando, formando, fazendo, acompanhando,
lá tem a semente da UCDB. A semente da UCDB, todo mundo sempre remete a FUCMAT. Isso. Mas a FUCMAT, ela é de 1976. Em 1961, é o primeiro curso de ensino superior, que é a FADIVA, que é a Faculdade de Filosofia e Letras. Então, veja só, os próprios religiosos, dentro da sua formação, eles têm a base filosófica e teológica. E por isso vem o curso de filosofia e vem o curso de letras também, que é uma extensão ali da formação de professores. Essa base de licenciatura, sim, que a UCDB contribuiu e contribui tanto, ela nasce aí na FADIVA. A partir daí vem outras faculdades, né, Faculdade de Economia, de Administração, de Serviço Social, a Faculdade de Direito, né, que tem 60 anos, nós estamos comemorando agora, e vem a FUCMAT. Eu sou aluno. Brilhante aluno. E aí a FUCMAT, ela vem para quê? Para acolher essas faculdades que estão isoladas. Então ela tudo vira FUCMAT. E a FUCMAT vai se desenvolvendo, crescendo em amplitude, em ofertas, diversificando a atuação no ensino superior. Em 1993 nasce a UCDB. Então a UCDB nasce ainda dentro do Colégio Dom Bosco, vem para o novo prédio, e a partir daí é uma história fantástica também, uma continuidade. Deixa eu te cortar só nesse contexto. E aí eu recordo, quando a UCDB ela sai ali do Colégio Dom Bosco, ali na Avenida Mato Grosso, numa área central, e aí ela vai... Porque até então, hoje a localidade vamos dizer, é uma extensão do centro, tem tudo ali naquela região. Mas a época era uma região periférica do nosso município, aqui da capital. E aí eu me recordo, né, eu estava estudando e o pessoal falava, não, eu não quero ir, porque não, se eu vou para uma fazenda, aquilo é muito longe, meu Deus! Então tinha toda essa visão, né, principalmente uma visão de estudante, né, que tudo é difícil, está complicado, é complexo, mas essa questão da logística, num primeiro momento, ela causou um impacto, né? Sem dúvida. E assim, não só na UCDB, né, se a gente olha a pedra fundamental da FMS, era no meio do nada, né? Verdade. Da Uniderp, era no meio do nada, CESUP. Então, assim... O Centro Político Administrativo aqui, o nosso Parque dos Poderes, também. Então, isso faz parte de um momento, né, muito importante para o que a gente tem hoje, de consolidação, de pioneirismo, de urbanização, de estruturação da nossa capital. Imagina que se esses eixos não fossem ocupados por instituições tão importantes como as citadas, como se daria hoje, né, toda essa organização da nossa cidade. Não, muito legal esse paralelo, porque se nós formos lembrar da questão da administração estadual dentro do Parque dos Poderes, para nós hoje isso é algo natural, mas à época era surreal. A administração pública que idealizou o projeto foi extremamente achovalhada com essa ideia maluca. Exatamente, veja só, a UCDB, a FUCMAT, eu falei para vocês em 1976. A divisão do Estado se dá em 1977, a consolidação político-administrativa em 1979. Então, a importância de existir essa oferta de ensino superior para formar as pessoas que moravam em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Porque sabemos que anteriormente a isso, havia um êxodo nas famílias, né, dos filhos da terra para estudar em outros estados. Então, a partir do momento que você tem a oferta do ensino superior aqui, você consegue fazer uma fixação e com uma formação de qualidade. E isso é determinante para a ocupação dos cargos dentro do centro de governança do estado que está sendo criado, que é Mato Grosso do Sul, e a partir daí o desenvolver também político e administrativo. Então, tudo faz parte de um processo. E graças a esses pioneiros, essas pessoas encorajadoras que tiveram e romperam com esses paradigmas, que a gente pode estar hoje vivendo a realidade não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul.
Fantástico. E você sabe, na minha opinião, o que mais me encanta pode ser que o que eu vou falar para você seja algo que seja natural, que seja no automático, sendo uma essência católica, uma essência salesiana. Mas é evidente, né? Isso não existe questionamentos a respeito, que desde a fundação e até hoje, a missão, o propósito em realmente educar, nas entrelinhas, evangelizar e trazer no escopo uma responsabilidade social, uma responsabilidade no ensinar. Essa, na minha visão, é a grande marca, é o grande legado em toda essa trajetória. E, pelo visto, é algo que vai perdurar. Então, quais são os desafios hoje, no século XXI, para que essa modernidade, o avanço da tecnologia, a educação à distância, que parece que nós já acostumamos, mas ela ainda é um tabu. Como que a reitoria, o conselho da UCDB enxerga todo esse movimento e se prepara para poder continuar com essa responsabilidade em estar realmente ensinando e estar entregando uma metodologia que realmente faz com que excelentes profissionais sejam colocados ano após ano no mercado de trabalho? Aldi, nós comentamos entre nós, com o padre Marinoni, que você citou, com o nosso conselho de reitoria, o professor Kleber, o professor Cristiano, o padre Rafael, mestre Rafael, e com todos os nossos colaboradores, sempre que temos a oportunidade, sobre esses desafios. Quando você faz essa pergunta para que se responda sobre o futuro, parece realmente intrigante e amedrontador, né? Porque sempre que a gente fala do futuro é algo que é uma aposta, né? Ou uma visão estratégica, digamos assim. Só que o que a gente comenta? Todos esses desafios que se apresentam para nós, se apresentaram para Dom Bosco na vida dele, de 1815 a 1888. Então, em que momento foi fácil você ter um oratório com crianças? Que momento foi fácil tirar eles dos presídios e levar e acolher e dar o pão e fazer atividades formativas e desenvolver a religiosidade e a crença neles? Em que momento foi fácil ele estabelecer o sistema preventivo, né? A razão, a religião e o amor? Em que momento foi fácil entender que a formação integral, olhando para os aspectos religioso, emocional, psicológico, técnico da formação da pessoa para se transformar em bom cristão e honesto cidadão, foi simples? Não foi. Então, os desafios que se apresentam para nós agora são equivalentes aos desafios que se apresentaram para ele. Mas ele teve paixão, ele teve crença, ele teve orientação, ele teve entendimento e, acima de tudo, ações e pessoas que contribuíram para que a realidade se estabelecesse e se transformasse na congregação que é. Se a gente olhar para o nosso tempo, é um tempo onde nós vivenciamos com a geração digital, né? E eu tenho um filho de 21 anos, completamente inserido dentro dessa realidade. Né? Eu sou de uma geração lá da década de 70, nasci em 1970, que é uma geração extremamente adaptativa. A gente passou por vários cenários e várias transformações, estamos aqui felizes e trabalhando. Então, se a gente passou por isso, eles têm o direito de passar também. Então, a gente não tem que olhar com reservas ou com exemplos. A gente tem que fazer igual o Dom Bosco falava. Para você ensinar, vai lá com a pessoa e aprende com ela para você ter uma oportunidade de saber como ela aprende e de ensiná-la e de compartilhar conhecimento. A geração de hoje, ela é uma geração que olha muito para o coletivo, que olha muito para as emoções, né, para o mental. Ela não tem a característica de materialidade que as anteriores tinham,
E isso é muito legal. A gente não pode querer que tudo seja como sempre foi. A gente tem que dar oportunidade para tudo isso que vem acontecendo e dentro desses conceitos que Dom Bosco trouxe para nós, oferecer perspectivas, possibilidades, caminhos. Porque as pessoas precisam disso. Perspectivas, possibilidades, caminhos, pessoas que acreditem nelas, pessoas que se importem com elas. E é isso que a gente busca fazer dentro do nosso dia a dia. O desafio não é fazer isso, escrever numa frase ou colocar numa publicação. O desafio é sentir, levantar da cama e ter o propósito de fazer isso todo dia. É isso que faz a diferença dentro de um processo. E quando a gente abre as nossas portas, estabelece as nossas ofertas de formação dentro das áreas de conhecimento, dentro dos cursos, dentro das atividades de ensino, de extensão, de pesquisa, tudo isso é permeado por esses elementos pedagógicos. Se não for assim, não faz sentido, não tem propósito. Então, quando a gente olha, a gente sabe que as pessoas vão ter as mesmas dificuldades que sempre tiveram. Agora, que é uma das principais elementos pedagógicos da salesianidade, com diálogo, com conversa, com o acreditar, a gente pode contribuir para que essas pessoas se fortaleçam e consigam atingir todas as suas potencialidades. E, ao exercer e atingir essas potencialidades, ser extremamente generoso no sentido de compartilhar, que é o mais importante de todos. Então, se você tem e compartilha, você é um cidadão. E você, exercendo a sua cidadania, você vai com certeza contribuir com o bem-estar ao seu redor, de tudo. É isso que a gente acredita. Maravilhoso, fantástico. Como nós estamos falando da UCDB e falando de histórias que inspiram, eu citei lá atrás o que o Tanner estava fazendo na época que a POCMAT estava... Você já falou que nasceu em 1970, então eu não preciso me constranger em falar na década de 70 aqui. Fica super à vontade. Eu sou da final da década de 80, né? Imagina, década de 70 também. Então, já que as histórias, nós tratamos nesses 43 anos dessa comemoração de histórias que inspiram, e a UCDB, ela faz esse papel, e não tem como desvencilhar, tirar o Tanner desse contexto. Então, qual é a trajetória do Tanner para ele chegar até aqui? E como que foi encaixar a pessoa, Tanner, dentro desse processo que você acabou de discorrer, dentro desse processo salesiano, mas com uma visão de administrador, uma visão numérica, com desafios, na parte de gestão, e poder fazer esse equilíbrio entre o espiritual, o emocional e o comercial? Bom, a célula básica disso é a minha família, né? Meu pai, minha mãe. Minha família é muito curta, meu pai, minha mãe e minha irmã, e os dois semi-analfabetos. Eles não terminaram, eles não concluíram nem a alfabetização, não chegaram ao ensino médio. Na época tinha a prova de admissão e ali foi o muro mais alto que eles enfrentaram diante da realidade socioeconômica deles. Mas eles davam extremo valor à educação. E, assim, eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe me ensinando, o meu pai sempre buscando, né, que eu raciocinasse, que eu pensasse com as coisas, que eu elaborasse as minhas respostas. Ele era autodidata, um leitor de todos os assuntos, tratava de várias... Eu achava muito bonito ele conversando, porque todos os assuntos que você falava, ele tinha um entendimento, uma fundamentação sobre como dizer. E a partir daí... Isso se passou aqui no estado mesmo? Aqui no estado. Eu nasci em Jardim, né, e fui criado em Dourados até 1977, de 77 a 84 aqui em Campo Grande. E aí chegou a época de ir para a escola. E eu não conseguia, porque na época eu tinha um problema muito, muito sério de amidalite, e ficava
muito doente, então os meus colegas foram para a escola e eu não fui, né? O pessoal que a gente brincava na rua foi e eu não fui. Depois que eu fiz a cirurgia e eu pude ir, eu comecei a estudar aqui no bairro Mombaí, no José Rodrigues Benfica, e meu pai me levou. No primeiro dia de aula eu estava exultante, porque, poxa, eu vou estar inserido no meio social, né? Que todo mundo tá e eu estava fora. Aí chegou uma quadra antes e ele falou, meu filho, daqui para frente você vai sozinho. Falei, não, pai, eu quero que você me leve até lá, eu tô com medo, né? Ele falou, não, você vai sozinho, porque para você trilhar esse caminho da educação que é tão importante, infelizmente o pai não vai poder te ajudar, porque o pai não estudou. Você vai ter que ir lá e vai ter que aprender. Obedece seu professor, presta atenção no que ele está falando e procura aprender. E aí eu fui essa última quadra sozinho. A partir daí, né, eu tenho uma formação bem eclética. Eu estudei em escola pública até o 7º ano do fundamental, com muito orgulho e por muitas cidades. Meu pai, né, mudava bastante a família. E no 8º ano, na época era até o 8º ano, eu ingressei no Colégio Salesiano São Gonçalo, em Cuiabá. E aí começa um pouco dessa história que você falou. Então, assim, eu era um menino muito agitado, sempre fui bem agitado. Quem olha para mim fala assim, o Antônio é tranquilo. Tranquilo. Verdade. Que vocês enxergam. Por dentro tá assim a 1000 por hora. E extremamente inquieto, dava trabalho. Muito estudioso, mas eu sempre dei trabalho. E aí eu tive uma convivência com o Padre Lima, que está até hoje lá em Cuiabá, no patronato. E ele tinha uma paciência comigo, assim, absurda. Né? Conversava, procurava entender porque eu era tão inquieto. Naquela época eu não entendia o que ele estava fazendo, mas hoje eu sei que ele estava exercendo a salesianidade na minha vida. Então, assim, isso a gente vai entendendo com a maturidade, né? E a partir daí, eu entrei. Na época não tinha oferta de vestibular diversificada, principalmente de educação privada, ou era federal ou não era. Eu passei no vestibular de 75 por vaga, fiz a federal, curso de administração, lá em Mato Grosso mesmo, em Cuiabá. E aí tem uma coisa que eu acho importante para as pessoas, que não existe só a carreira profissional, aquela que você exerce no mercado. É importante você desenvolver uma carreira acadêmica para dar suporte à vida profissional. Então, o que é uma carreira acadêmica? Não basta você fazer uma graduação e esquecer. Hoje em dia tem palavras e termos bonitos, né? O lifelong learning em inglês, a educação para aprendizagem para a vida toda e tal, mas isso é importante realmente. E eu sempre quis estudar. Quando eu terminei minha graduação, entre aspas, não preciso mais estudar, porque eu já formei. Isso. Gerou uma lacuna na minha vida, porque eu falei, poxa, mas parou aqui? E aí fui para o mercado de trabalho. Tive a oportunidade de desenvolver uma carreira profissional bem interessante, passei por 4 multinacionais, até chegar no setor da educação. Quando você fala, esse negócio de comercial e tal, o comercial não começa comigo na educação, ele começa nessa base profissional por essas multinacionais que eu trabalhei. Eu venho para a educação em 2013, então eu já tinha mais de 15 anos trabalhando no varejo. Dito isso, quando eu volto para a educação, a convite de um amigo para trabalhar como gestor educacional, eu reencontro esse caminho da formação acadêmica. Então, eu passo por algumas direções de unidade em um grupo grande, de capital aberto, e até a reitoria, né, da Uniderp, aqui de Campo Grande, todo mundo sabe, fiquei 5 anos. E em algum momento eu falo, não, eu quero sentir uma vontade de voltar para aquela educação que eu experimentei lá no ensino médio, que é a salesiana. Entendi que fazia sentido dentro da minha vida. E tive a oportunidade e vim trabalhar na CDB. Ao longo disso, eu fui desenvolvendo a minha carreira acadêmica. Então, eu fiz algumas especializações, né, que é o Lato Sensu. Fiz o mestrado em Stricto Sensu, fiz o doutorado em Stricto Sensu. E hoje em dia, depois de terminar o doutorado, é aquele que fala assim, terminei minha graduação, não preciso mais estudar.
Eu terminei meu doutorado e agora eu voltei para o ciclo, estou fazendo 2 graduações, de novo. E aí conversa um pouco com o que você está falando. Ah, mas tem a oferta hoje do EAD, do online, do digital. As 2 graduações que eu faço é nesse ambiente. Até mesmo porque o meu processo cognitivo de aprendizagem individual, ele já foi treinado bastante dentro desse processo, dessa carreira que eu desenvolvi. E, e eu tenho a minha metodologia, não só como docente, que sou, desde 1999 também, mas por sempre estar estudando. Então, desafiado no dia a dia, tanto profissional quanto academicamente, pelos novos meios, né, de interação, de comunicação, de desenvolvimento, e agregando todo esse aprendizado. Então, eu penso muito isso na vida. A vida é um aprendizado. Um chefe é um aprendizado, um colega é um aprendizado, um subalterno dentro de uma hierarquização empresarial é um aprendizado. Todas as pessoas são fontes inesgotáveis de aprendizado. E isso, referenciado por bibliografias, por obras, por textos, por artigos, por organização pedagógica, te dão um caminho muito tranquilo para você seguir com segurança suas aspirações individuais e coletivas dentro da sociedade. Maravilha. Família nesse contexto. Família, eu penso que assim é a base, né? A família em que a gente nasce, como eu citei aqui, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, é a base inspiracional. É aquela base que sempre te posiciona, te coloca naquele mundo afetivo de acreditar, né? De te nutrir, de confiar e ter um amor incondicional, sempre. Meus pais são falecidos, né? Minha irmã mora lá em Cuiabá, e a gente tem uma relação estreita, próxima, mas distante, né, geograficamente. Já a família que a gente adquire com a vida, que a gente escolhe, né, a minha esposa, Adriana, meu filho, Douglas, eles são a base para tudo. Eu sempre falo assim, é muito difícil a gente equilibrar a vida da gente, no sentido de que você esteja bem individualmente e em casa com a família e no trabalho, ou nas atividades acadêmicas. Sempre tem um pratinho que está um pouquinho mais para baixo, um mais para cima, mas com certeza o prato que mais pesa é a família. Se você tem alguma coisa na família que não está bem, é muito difícil de você equilibrar todas as outras coisas. Por quê? Porque ali está o amor, né? Ali está o propósito, ali está a razão de ser. E assim, eu não posso deixar de citar também que a minha família tem uma estrelinha no céu, que é a minha filha, Ana Caroline, que faleceu com 1 ano e 2 meses. E já faz bastante tempo que isso aconteceu, foi em 2007, mas é como se ela estivesse com a gente até hoje. E é uma saudade prospectiva, né? O que ela estaria fazendo hoje? Qual curso ela estaria fazendo? Estaria estudando? Quais seriam os gostos? E a gente convive com isso de uma maneira bem saudável também, com enorme gratidão. E aquilo que a gente aprendeu, a gente não briga com Deus por ela ter ido, a gente agradece a Deus por ela ter vindo e ficado 1 ano e 2 meses com a gente. E ter vivido essa experiência, por mais curta que foi. Então, ela faz parte dessa conta também, e eu preciso citar porque Claro. São forças que a gente vai buscar, porque o dia a dia ele não é fácil, né? Quando você fala assim, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, todos os dias foram difíceis. Todos os dias precisaram de apoio, de carinho, de amparo, de confiança, de fé, e a gente estar bem com a gente mesmo para seguir em frente. Mas eu sou muito grato, família para mim é tudo, amo eles, beijão, pessoal. Aí, que bacana. Otânio, voltando agora mais um pouco para dentro da UCDB, mas não deixando você de fora disso, em hipótese alguma, mas trazer os seus conhecimentos, porque assim,
a gente percebe na nossa trajetória de vida que as pessoas comentam, eu acho que isso virou até um bordão, mas acontece dessa forma mesmo. O universo conspira a partir do momento que você tem uma predisposição para que aquilo ocorra. Principalmente se isso for saudável, se isso for algo que realmente esteja voltado aos preceitos de Deus, aos desígnios divinos, enfim. Então nós percebemos que na sua trajetória, de uma forma muito clara, você foi preparado para hoje você estar adiante desta função, dentro da UCDB, diante de um momento desafiador e da sociedade, divisores de águas acontecendo, profissões que parece que já se comentam que estão se esvaindo, que estão finalizando um ciclo, e você já falou que o Padre Marinoni, toda a equipe se preocupa, está atenta com tudo isso, mas o desafio que tem, e você está preparado para isso, mas o desafio é muito grande, a responsabilidade é muito grande. E quais são, assim, a UCDB é uma das instituições, pelo menos para quem está de fora e não tanto, porque a minha trajetória na educação ela é desde que nasci. Mas eu vejo que quem está de fora, eu não estou vendo números, mas é uma instituição que ano após ano, décadas após décadas, ela se consolida no mercado e ela simplesmente só segue, ela só vai. Então, dentro desse contexto, olhando para todo esse cenário de crescimento, como que está a sua visão, em particular, com relação à sua contribuição nesse desenvolvimento? Quando surgiu a oportunidade de ir para o CDB, o aspecto determinante para que eu fosse dentro da minha análise e da conversa que tive com a minha família era que o Padre Marinoni era o reitor. Então, acho muito importante, como eu já falei de educação e de aprendizado e do que toda pessoa tem para compartilhar contigo, se eu tenho uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa igual a ele, eu tenho que aproveitar. Por quê? Porque é um grande professor. Imagina só, nós falamos aqui, o CDB começa em 1993, em 93 começa com o Padre Marinoni. E está hoje com o Padre Marinoni. Teve um período que ficou afastado, o Padre Ricardo assumiu e desempenhou de uma forma sensacional também, deu continuidade a tudo, mas ele retornou e está até hoje lá. Então, assim, o aprendizado do dia a dia com o Padre Marinoni é fantástico, sobre humanidade. Primeiro sobre humanidade, ele é um homem de fé, mas primeiro sobre humanidade, sobre tratar as pessoas. Hoje mesmo eu cheguei aqui e falei assim, o primeiro dia da menina lá de fora. Se eu não tivesse convivido com o Padre Marinoni, eu não teria prestado atenção nisso. Essa percepção, essa sensibilidade no âmbito humanista. Se importar com todas as pessoas. Olhar para elas como se fosse sempre a primeira vez. Ele faz isso. Então, assim, o cara que entrou no CDB não teria percebido. O cara que está aqui percebe por essa convivência. Entendi. Então, assim, ao tempo que eu estava sentado mexendo no celular ali, veio uma outra colaboradora e falou com ela, estava explicando. Então, assim, notadamente era o primeiro dia. Só que, assim, o primeiro dia para ela tem uma importância fundamental. Você imagina, no começo desse processo, alguém vir falar assim, boa sorte, sucesso, que Deus te abençoe. Agora, o primeiro dia do quê? A gente não sabe, está dentro da potencialidade dela. Né? Então, assim, quando a gente olha para o CDB e para vir e com esses desafios todos que você falou, é muito difícil. A UCDB, ela é uma instituição de ensino superior comunitária, as pessoas não entendem o que é comunitário, porque normalmente se divide o ensino superior entre público e privado. Comunitário é diferente, ele está dentro do privado, mas é diferente. Tem uma denominação, tem legislações, mas isso não chegou no senso comum ainda, no conhecimento das pessoas. O que quer dizer? Que 20%, por exemplo, dos nossos alunos
eles estudam com bolsa de 100%. Então, por quê? Pela característica comunitária e de devolver para a sociedade aquilo que você deixa de arrecadar normalmente como os privados. Então, isso é importante, porque dá uma acessibilidade muito grande para esse nível de aprendizagem salesiana. Outro ponto, nós contribuímos com a missão salesiana, com percentuais. Esses percentuais, eles vão apoiar as obras religiosas que estão espalhadas pelo estado inteiro, né? Vai dar a contribuição para as paróquias. Então, assim, tem o trabalho que a gente está fazendo lá, por ser comunitária, ela não é um trabalho só para o Tanner, ou para o aluno, ou para as pessoas que estão lá presentes. É para uma comunidade como um todo, que a gente nem sabe quem são. Então, às vezes, por exemplo, da contribuição do trabalho que a gente faz lá, um percentual vai para uma obra social que está trabalhando uma horta comunitária que atende 40 famílias. Né? E quais são essas 40 famílias? Não importa quais são, importa que elas existam, fazem parte e que estão colhendo os frutos disso. E aí, assim, qual é a motivação de trabalhar? Que se a coisa acontecer da melhor forma, esse número vai de 40 famílias para 60 famílias. Né? Hoje em dia, se pega 20%, se a gente tem 7 mil alunos, 20% é um número. Se a gente tem 10 mil alunos, 20% é outro número. E você consegue contemplar tudo isso dentro do sonho de Dom Bosco. Então, como você falou, a minha trajetória, eu amo trabalhar e amo estudar. Eu tenho uma energia absurda para tudo isso. Então, fala assim, Tanner, você está cansado disso? Não estou. E como eu falei para vocês, pela característica de ser inquieto, eu sempre estou buscando alguma coisa. Né? Então, assim, esse propósito de você fazer um trabalho dentro dessa base formativa, contribuindo com o seu entorno de uma maneira positiva, convivendo com pessoas e lideranças da forma como eu citei, isso me renova todo dia. Então, assim, eu quero estudar mais, eu quero me dedicar mais, eu quero trabalhar bastante, eu quero estar atento a todos os sinais, competindo num mercado extremamente difícil, que muda. Né? Nós tivemos uma mudança agora, por exemplo, de marco do EAD, que ela reconfigura as ofertas. Nós temos um aumento de vagas do setor público, e isso é visível. A gente tem agora o ensino técnico profissionalizante como uma base de itinerário para acesso ao ensino superior. Né? Nós temos atuação na educação diversificada, com sistema S também. Então, tem toda uma diversidade que traz uma competitividade. Não é uma rivalidade, uma competitividade. Para você competir, você tem que ter posicionamento. O que é posicionamento? Qual é a nossa posição diante de tudo isso? O que a gente quer fazer? Quais são os objetivos que a gente quer alcançar? Como que serão... Qual é o perfil do nosso egresso? Aquele aluno que vai sair de qualquer jornada formativa com a gente. Então, se a gente tiver isso muito claro, comunicar isso muito claro e principalmente fazer isso no dia a dia e transformar essas aspirações em realidades, nós vamos ter o CDB para sempre. E é para isso que a gente trabalha. Maravilha. Fala um pouquinho dos planos futuros e esses planos agora, às vezes já está até acontecendo, e aí eu queria que você explanasse um pouquinho, não sei se você pode falar sobre isso, mas sobre obras estruturais, né? No Prajur, a questão do poliesportivo, do CT, do novo time, enfim. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas novidades? Vamos lá. Ao CDB, ela sempre gera muita expectativa, porque, de uma certa forma, ela é referência para o mercado. Então, assim, tudo que a gente fala, todo mundo fica muito atento para entender o que está fazendo, traduzir isso em ações aplicáveis no dia a dia. Isso é natural. Não é só... A gente olha para todo mundo também com esse olhar, né? Não tem salto alto de nada, não. Tudo que é aquilo que possa trazer uma referência de atuação positiva para a gente faz. E a gente está olhando, sim, para várias as coisas.
Um ponto importante, como eu falei, esse marco de EAD, ele reconfigura a oferta do ensino superior. Então, as licenciaturas, elas não podem ser mais ofertadas em EAD, né? Ela tem já, no mínimo, uma oferta na modalidade semipresencial. Isso é importante porque grande base, um dos maiores cursos de formação de licenciatura, que é a pedagogia, tem a sua grande base de alunos no Brasil em EAD, então tem uma transição para o semipresencial, para o presencial, e isso traz algumas mudanças no nosso portfólio. Então, nós tínhamos até o ano passado 6 cursos semipresenciais, com crescimento de 200% em base de alunos nos últimos 2 anos. Ou seja, é uma tendência, né? Uma demanda que está te levando para algum lugar. O que a gente fez? Nós saímos de 6 para 16. Né? Então, assim, estrategicamente, muitas IES estão buscando agora o ensino técnico, formativo, entendendo que isso vai fazer parte de um itinerário que vai levar ele naturalmente para o ensino superior. A nossa decisão estratégica não é essa. Por quê? Porque ela tem que conversar com o nosso posicionamento. E o nosso posicionamento é de olhar para a formação do ensino superior, a graduação. Então, veja só, o ensino técnico é importante porque ele leva o conhecimento para que você execute as coisas da melhor forma e tenha uma empregabilidade mais rápida. Mas a gente entende que a universidade, ela é o centro que deve sempre privilegiar o pensamento crítico e reflexivo. Então, assim, a nossa base, principalmente quando olha para a extensão e para a pesquisa, e nós temos números fantásticos nas pesquisas nos nossos 5 programas, é de formar também pensadores, pesquisadores, questionadores, entender e participar colaborativamente desses processos por meio das pesquisas, por meio das atividades, e que se desenvolvem políticas públicas também e aplicáveis à nossa sociedade. É um retorno organizado e estruturado daquilo que a gente trabalha e do anseio da comunidade por nós existir, para que isso facilite e melhore a vida. Então a gente precisa, né, a gente tem um caminho ainda como instituição de ensino superior, apesar de referenciada e reconhecida, de crescimento absurdo. Então o nosso posicionamento é de fortalecer isso, né? Acolher todas as vertentes e todas as posições e todas as tendências, mas sem perder a nossa essência. E a nossa essência, claro, que permeada pela salesianidade. Então, o que a gente está olhando? A gente está fortalecendo os nossos cursos, revendo os nossos projetos pedagógicos, fortalecendo a nossa infraestrutura, que já é reconhecida. Então, por exemplo, o nosso LabCom sempre foi reconhecido como um centro excepcional. Agora ele se transformou no LabCom Connect, onde ele diversificou a sua atuação e traz uma linguagem de estrutura fantástica para tudo que envolve atividade audiovisual no Mato Grosso do Sul. Né? Os nossos auditórios, nós iniciamos um curso de odontologia com uma proposta de ser integral. Né? O aluno ele tem que ter aula, ele tem que ter convívio. A convivência é um dos pilares da aprendizagem. Não tem como você tirar isso do dia a dia dele. E montamos um consultório modelo de odontologia. O que é o consultório modelo? Tudo que você pegar hoje de última tecnologia para consultório e atendimento, o nosso aluno no 2º semestre ele tem essa porta aberta ali dentro. Ele fala assim, Tanner, no 2º semestre eles já podem colocar a mão na massa? Não, eles não têm preparação técnica ainda, está em desenvolvimento. A partir do 4º, 5º semestre, sim, mas eles já observam profissionais trabalhando, vertentes da odontologia, porque a gente não está formando um odontólogo para o Mato Grosso do Sul. Sim, com as características, mas também olhando para o mundo, para tudo que acontece por aí. A UCDB, ela não se limita dentro do conhecimento, da extensão do ensino da pesquisa, a Campo Grande, a Mato Grosso, a Brasil. Ela é uma universidade do mundo. Né? Tanto é que, por exemplo, agora os nossos pesquisadores foram reconhecidos como em número de citações na América Latina.
É a universidade mais relevante com relação a isso. Então, essa proposta, esse posicionamento nosso é de que a pessoa inicie sua jornada na UCDB e, quando ela saia da UCDB, ela tenha certeza de ter aproveitado dentro das nossas ofertas as melhores possibilidades que ela tinha em termos de formação, seja em graduação, seja em pesquisa nos programas de mestrado e doutorado. Ou seja, ela sai referenciada. Essa saída ela é muito difícil, né? Dá insegurança, dá um medo, você precisa estabelecer network, você não sai para um emprego. Nosso posicionamento não é formar as pessoas para o emprego, é também para o emprego, mas formar as pessoas para a vida. Isso é tão fantástico, tudo isso é como você finalizou, que ser o CDB, viver a experiência o CDB, é tudo isso que o Tanner acabou de falar. É você concluir a sua graduação, a sua especialização, e você não ter vontade de sair da instituição. Tamanha relevância da instituição dentro da sua vida. Isso não tem preço. É realmente fantástico. Eu já disse que eu sou suspeito, mas esse é um depoimento que eu falo em nome eu acho que da grande e esmagadora maioria de quem viveu essa experiência. E deixa eu contribuir, e aproveitando e interagindo no papo. Tá tão bacana, tão legal, que eu tenho 2 termômetros aqui para te passar. Primeiro, como que é o seu nome? O Lucas estava prestando bastante atenção em toda a sua fala. Deu vontade, Lucas, de conhecer um pouco mais do CDB? Com certeza. E a Isadora acabou de dar um depoimento ali que eu acho que é relevante a gente compartilhar também. Pode falar, Isa, você mandou aqui para mim, mas... Eu sou aluna da UCDB e eu lembro que, assim, por experiência própria, né, e também conhecendo outras pessoas, na época da pandemia, a UCDB foi uma das universidades que se estabeleceu mais rápido no quesito curso online do que as outras. Teve 2 semanas de reclusão. Passadas essas 2 semanas e foi dado a largada que teriam mais dias de reclusão, a UCDB já tinha câmera de transmissão ao vivo dentro das salas, já tinha tudo sido mudado para um sistema online da AVA. E aí é muito interessante ver em que base que a UCDB se firma para conseguir dar tanta solução a essa questão de problema. Porque foi um problema novo para qualquer pessoa. Só que qual base que a UCDB se estabelece para conseguir ter essa agilidade tão rápida na solução de problemas? Seria uma base mais na parte de administração? Seria na parte da educação? O que vocês fizeram para resolver isso tão rápido? Porque vocês foram no Mato Grosso do Sul, posso até queimar a língua aqui dizendo, mas eu digo que é a mais rápida para resolver essa questão, que era novidade para todo mundo. E aí, Aldi, aproveita e fala do quanto que isso impactou. Olha só o que está acontecendo, né, dentro do estúdio. Fique à vontade. Bom, nós tivemos aqui uns 2 minutos aqui de alguns depoimentos. Primeiro, de um membro da produção, de quanto que está, assim, bacana o papo e a vontade que ele deu, que ele teve de realmente conhecer o CDB, está em idade de cursar uma graduação, de fazer uma pós, e isso é muito bacana, mas a experiência é maravilhosa e o CDB realmente é tudo isso. E aí, também da produção, né, a Isadora fala assim, eu sou acadêmica ao CDB. E a época que da pandemia, que todas as escolas fecharam, e comércio, e foi assim, nós tivemos que passar por uma mudança de comportamento avassaladora, num espaço de tempo muito curto, e nós não tínhamos respostas para nada, apenas uma pergunta: será que continuaremos vivos? Porque naquele momento era isso. E a Isadora muito bem lembrou que a UCDB, ela foi pioneira no estado do Mato Grosso do Sul, no sentido de resolver uma situação de continuar com os seus cursos em andamento, aliando tecnologia,
essa parte de humanização e essa solução ela veio muito rápida. Então, a pergunta que ela fez, e aí eu reproduzo, é a seguinte: o que fez, o que motivou a necessidade, ok, mas qual foi o grupo? Foi mais administrativo? Foi uma ideia mais de cunho tecnológico? Ou foi uma necessidade do corpo docente de poder falar assim, ó, a gente precisa continuar? Ou os alunos estão pedindo? Como que foi esse movimento? Bom, eu vou responder aqui a Isadora. Primeiro, sim, de uma maneira bem simples. A UCDB fez isso da forma que fez porque ela se importa com as pessoas. Essa é a resposta. Agora eu vou explicar o porquê. Eu vivenciei muito de perto esse período, e o primeiro caso que se dá de notificação aqui no Mato Grosso, em Campo Grande, é de uma estudante da CDB. Numa casa de shows da cidade, num evento que teve, houve essa notícia que ela tinha testado positivo. E aí, o padre Marinoni, então reitor, recém-chegado de Brasília, ele tem essa notícia e ele entra em contato com o conselho de reitores e com o governador, e já de cara ele fala, o CDB vai parar. Ninguém ainda tinha entendido isso. Assim que foi, esse caso dessa notificação foi num sábado à tarde. A reunião com o governador foi segunda de manhã. Olha só, com todos os reitores do Mato Grosso do Sul. E ele falou assim, eu não posso seguir em frente, porque pelo risco de contaminação, a gente não sabia de nada. Os protocolos, eles não eram claros naquela época. A Covid parecia uma coisa distante, a gente, né, tá lá, quando chega aqui. Quando chegou aqui, ele teve esse posicionamento. E quando ele teve esse posicionamento, nós saímos dessa reunião e ficou tratado que a gente ia desacelerar em uma semana para você tirar todo mundo, desocupar os espaços, olhar para as faixas etárias que estavam mais suscetíveis, digamos assim, né, a contaminação, e parar a universidade. Com isso, param as universidades e começa esse processo, ele vai se alastrando na sociedade como um todo. O que o CDB pensou? Depois os protocolos foram sendo estabelecidos, biossegurança, essas coisas a gente foi entendendo e foi se assombrando também com o pavor que foram aqueles dias e infelizmente com tantas perdas que tivemos, a dúvida sobre a vacina, se vem, se não vem, se isso, se aquilo e tal. E deixa eu te falar, você se recorda dessa época que nós participamos de uma reunião lá na prefeitura com o secretário da Semador? Assim, nós não tínhamos, nós, Sinep, né, representante das escolas particulares, nós não tínhamos noção do que estava vindo. Mas o secretário falou que a prefeitura, ele tinha olhado, isso era um fim de tarde, e que ele passou a manhã toda olhando espaços para um cemitério coletivo. Aí nós nos assombramos. Não, peraí, isso aí a gente está vendo longe da gente, isso não vai chegar aqui. Aí o cara passou a manhã inteira procurando um espaço para um cemitério coletivo. Pô, do que nós estamos falando? E, na verdade, nós estávamos lá ansiosos para quê? Para manter as escolas abertas. Olha que absurdo. Assim, como a gente falou, esse período foi um período de muita dúvida, né? E não dá para... ninguém sabia, como a própria Isadora falou, uma coisa que nunca tinha acontecido, espero que nunca mais aconteça. Então, a gente via cenários, né? Eu lembro na Europa, na Itália, os idosos, né? Depois quando ela vem para a América do Sul, Peru, os casos de Manaus. Então tudo aquilo ali era muito assombroso dentro desse processo. Mas voltando para o dia a dia da CDB, o que ela pensou? Tem até hoje, em todas as salas de aula da CDB, tem um mecanismo de filmagem para todas as aulas. Então, sim, o aluno não pode ter, mas, né, você faz a filmagem, primeiro a disponibilização em ambiente virtual e depois as síncronas, também com o professor ao vivo, dando a aula,
né, com todos os protocolos de biossegurança, mas levando tudo aquilo e também a presencialidade, que eu falei para vocês. Um dos elementos pedagógicos mais importantes é a presença. Então, estar presente mesmo que por meio digital. E a UCDB não ficou só nisso. A UCDB montou um posto de vacinação lá nas quadras, e esse posto de vacinação, ela atendeu mais de 100 mil pessoas durante a pandemia. Isso é uma contribuição que não pode ser esquecida e que é uma das páginas mais bonitas da história da UCDB. E não terminou ali. A Covid está no dia a dia da UCDB até hoje, pela base de dados que gerou essa vacinação e por diversos estudos e artigos publicados e contribuições acadêmicas que vieram também dessa prática estabelecida durante o período. Então, assim, o tempo todo, volta à resposta inicial, se pensou nas pessoas, nas humanidades. E isso se deve muito, né, ao carisma de Dom Bosco e à liderança do Padre Marinoni, de todas as pessoas que vivenciaram e contribuíram com esse momento de uma maneira singular. Perfeito. Só que isso não acontece se não tiver energia, essa vontade humanista em levar essa solução para a comunidade, porque 100 mil atendimentos, nós estamos falando em um atendimento de 10% da população inteira de Campo Grande. Então, assim, é algo realmente que merece todo o reconhecimento, toda a honra ao CDB, a toda a equipe, a administração, a todos os pensadores para poder fazer com que naquele momento a solução ela pudesse vir de alguma forma, porque o que nós não tínhamos para aquele momento era nenhum tipo de solução. Realmente assim, a contribuição ela é imensurável. A UCDB, Tânia, ela prepara realmente o aluno, o seu acadêmico, para o mercado de trabalho. Isso ela é reconhecida, o MEC dá as pontuações, as avaliações são sempre muito positivas. A preocupação com toda a equipe, com todo o corpo técnico, administrativo, a governança, o conselho, o CDB é muito preocupado com tudo isso. E isso também é algo que, digamos que ele facilita, ele é um movimento facilitador para que vamos falar agora de captação. Há uma captação, há uma adesão de alunos que verdadeiramente procuram o CDB por conta de toda esses quesitos, de toda essa responsabilidade em formar muito bem. Como que vocês lidam com essa prática? Aldi, há algum tempo a gente ouve falar sobre habilidades socioemocionais, né? Isso virou recorrente em diversas falas, em diversas políticas e posicionamentos. As habilidades emocionais são uma vertente da formação integral da CDB. Então, ela não é objeto, não é foco. Ela é naturalizada. Isso faz uma diferença absurda. Então, quando você olha para a estrutura da UCDB, nós falamos aqui de infraestrutura física, né? Eu sempre, quando a gente fala em infraestrutura, eu falo assim, é um conjunto de estruturas permeadas por processos ágeis e que funcionem. Isso é infraestrutura para mim, não é só um prédio. Então, por exemplo, a gente tem, dentro da nossa infraestrutura, nós temos uma estrutura de acompanhamento pedagógico e psicológico para os alunos, né? De acompanhamento pastoral e comunitário. Então, quando a gente olha para o aluno, a gente se preocupa sim com a formação e de uma maneira muito relevante. Nós temos 34% dos nossos professores, eles são de tempo integral. Nós temos acima de 90% de professores com mestrado e doutorado. Então, é uma academia. Com certeza. É uma academia. Faz diferença? Faz diferença. Falo pela minha formação em estrito sensu. Completa diferença
com relação à abordagem dos temas, com relação à forma como você problematiza e busca soluções, né, para as questões do dia a dia. Faz muita diferença. Outra, as práticas de ensino que você vai fazendo, permeada pela pesquisa, ela conduz, ela estabelece caminhos para que elas se materializem em ações, tanto na esfera da empregabilidade quanto da formulação, por exemplo, de políticas públicas. Esse é o caminho que se faz. A parte de extensão, de estar em convívio com a realidade, com o dia a dia, contribuindo com as pessoas, com tantos exemplos que eu já coloquei aqui, também faz todo sentido. Então, quando você vai para uma universidade, você chega na UCDB, o próprio ambiente te dá a ideia que você está numa universidade, né? Tem os blocos, tem as quadras, tem o campo de futebol, tem o pátio, tem a paróquia, tem uma biblioteca gigantesca. Então, assim, você está num ambiente amplo, num ambiente acolhedor, num ambiente de pessoas que se preocupam com você. O carisma de Dom Bosco é o jovem. Então, assim, e todos nós somos jovens, não só os de 18 a 24. Todos nós somos jovens o tempo todo, né? Então, assim, a gente gosta de ser jovem junto com o nosso jovem. A gente quer estar perto. Você pega, por exemplo, a UCDB, é a única instituição de ensino superior que tem um calendário de experiências. Um calendário anual com datas de experiências. Então, o que é isso? Você entrou na UCDB, tem uma festa de acolhida. A acolhida da UCDB é uma festa absurda para muitas pessoas e que a gente recebe, a nossa comunidade acadêmica recebe os nossos alunos em festa e comemorando por eles estarem lá. Então, eles já se sentem bem, a gente quer que eles estejam lá. Não é simplesmente você começou uma universidade, você não sabe onde é o seu bloco, onde você estuda, que dia que você tem aula, se seu nome está na chamada, não. A gente, além de tudo, todos os processos, a gente se prepara para recebê-los e mostrarmos que estamos felizes com eles ali. Isso chama acolhida. Por isso que é um elemento pedagógico salesiano. Então, se alguém fala que está fazendo uma acolhida, a gente fica muito feliz, porque está se desdobrando uma prática de Dom Bosco. Outro ponto que a gente faz também, que é bastante relevante, dentro do calendário de experiência, por exemplo, a gente tem uma festa junina ou julina. Esse ano foi uma festa julina, mas foi para 15 mil pessoas. Os nossos estudantes tiveram acesso a show nacional com preços mais em conta, com possibilidades, né, de interagir com essa festa e de fazer parte dela. Nas nossas coletividades, como as nossas atléticas, o da Clube do Direito, eles participaram desse evento também, né? O próprio Instagram deles, sorteando ingressos para camarote, para isso e para aquilo. Então, assim, o aluno ele está vivo e ativo dentro desse processo de experiência. E é uma experiência que dentro da UCDB a gente recebe um evento espetacular. Só se fala de UCDB 20, 30 dias antes da festa, né? E ela tem um caráter prioritário para o nosso aluno. Os jogos interatléticas, né? Você falou do poliesportivo. A UCDB, ela dá todo o apoio para que os nossos alunos organizados dentro das ligas realizem os jogos. Então, com custos de arbitragem, com o custo do ginásio, nós fornecemos para as atléticas materiais esportivos para que eles treinem ao longo do ano, disponibilizamos instalações. Então, assim, é importante. Agora, dia 30, nós temos a corrida da UCDB. Que bacana. Né? Que tem a premiação só para quem é o CDB, né? Que participa, onde a gente recebe vários times, várias coletividades, vários atletas, se fala de saúde, né? De coisas importantes para o dia a dia. Então, tudo isso está dentro do nosso calendário de experiência. Onde que você tem uma capacidade de vivência que te coloque todos esses diferenciais
para além do acadêmico, com toda essa estruturação que a gente tem de professores titulados e de atividades e de foco na aula, na presencialidade do dia a dia, que te leve a viver a universidade com essa intensidade e podendo desdobrar depois numa formação em lato sensu, numa formação em mestrado, em doutorado. Você pode entrar na UCDB para fazer um curso e pode sair de lá pós-doutor, porque toda essa formação existe caracterizando a gente como universidade. Então, todos esses atrativos, eles são muito importantes no dia a dia. Outra coisa, a linha de tomada de decisão ela é muito simples, é muito simplificada. Ela passa pelo que o nosso aluno identifica como necessidade, pela estruturação dos nossos setores administrativos e financeiros, que é a minha pró-reitoria, né? E o problema identificado, a solução passa pelo pró-reitor, pelo conselho e pelo reitor. Então, a gente consegue ser ágil com vários processos, com vários apoios que o aluno precisa durante a sua formação. Para quê? Para que ele tenha o tempo e a atenção voltada para a aprendizagem dentro da área de conhecimento que ele escolheu. Então, assim, além disso, temos uma fazenda escola que é um referencial, né? Com vários rebanhos, com várias infraestrutura para que se desenvolva ambientes de aprendizagem e de pesquisa também. Várias relações com várias empresas, com vários entes públicos, e sempre alguma coisa está acontecendo na UCDB. Né? O que vai ter essa semana, o que vai ser assim, como que estarão interligados esses processos, essas pessoas. Então, tudo isso faz com que as pessoas vejam a UCDB como uma ótima oportunidade dentro dessa formação. E outros aspectos também que não podem ser descartados. Você anda na UCDB, você não vai andar 100, 200 metros sem ter um segurança. Né? Nós temos a nossa segurança lá. Nós temos segurança, só câmeras são mais de 300. Né? E nós temos uma equipe de limpeza própria, com mais de 60 componentes. Uma equipe de praticamente 20 pessoas para dar manutenção em tudo que acontece ao tempo todo. Porque é uma cidade de 8 mil pessoas. Então, sempre tem alguma demanda administrativa, operacional, para você estar fazendo. Mas todos que estão ali, e hoje nós somos em torno de 600 colaboradores, a gente está olhando para esse 7.400, digamos assim, com carinho, com amor, com vontade de tê-los ali e entendimento que eles estão num momento importante da vida e que eles saiam dali formados e fortalecidos. Perfeito. É imensurável a felicidade que eu estou sentindo em receber você aqui por N motivos, tá? Primeiro, agradecer em público a sua parceria, a honra de você ter me dado e eu estar à frente da presidência do Cinep-MS, representando as escolas particulares do nosso estado, e você está junto comigo nessa empreitada já no segundo mandato nosso. Estar à frente da UCDB, isso já falei em particular, eu sou suspeito também, né, porque eu sou seu fã, dentro dos números da administração que lhe cabe, e não poderia ser diferente diante de toda a sua trajetória, de toda a sua experiência. A responsabilidade é muito grande. A UCDB é um país, a UCDB é um mundo lá circulando 10 mil pessoas, direto e indiretamente, e prevendo soluções todos os dias, principalmente com uma vertente salesiana, com uma vertente comunitária, de ajuda, de assistência, sem perder o foco no presente, no futuro. É fantástico poder participar de tudo isso, tá? Muito obrigado pela sua presença na inauguração do nosso Cinepcast. É uma honra. Nós idealizamos vários
várias primeiras entrevistas para ver quem seria o primeiro, e eu acho que nós fomos agraciados com o CDB e com a sua presença, podendo relatar para nós a trajetória dessa instituição de ensino fantástica, que trouxe a contribuição para o Estado até aqui, e por tudo que você discorreu, essa contribuição ela vai perdurar. Ela vai simplesmente ficar, e esperamos para sempre, para a eternidade, por que não? Então, assim, muito obrigado, eu me sinto honrado em ter você aqui na nossa inauguração, nessa mesa, e fica à vontade. Bom, Aldi, a gente veio aqui para falar do CDB e é sempre muito gratificante, empolgante falar, porque a gente tem um sentimento muito genuíno e verdadeiro sobre o que a gente faz lá e sobre os propósitos da instituição. Mas eu não posso deixar de esquecer também passagens que são contributivas para tudo isso que acontece lá. Uma delas de muita relevância é o Cinep. Então, como você falou, eu estou no Cinep desde 1918, 2018, e estando lá, né, contribuindo com esses processos, aprendendo com muita gente, com tudo que acontece, passando por esse período de pandemia, que também trouxe muito desafio para a gente, e convivendo com as escolas. Não, o meu setor de atuação principal é o ensino superior, mas o Cinep dá essa oportunidade desse olhar para a educação básica também, que enfrenta desafios gigantescos. Muitos desafios, alguns deles alinhados com os desafios que o CDB tem, mas em outro plano, em outra forma. E realmente eu entendo que essa iniciativa de vocês de dar voz às pessoas que trabalham em educação e passam por essas realidades é muito importante, porque a questão da verbalização, do diálogo, de estar colocando esses enfrentamentos, esses desafios do dia a dia, facilita buscar soluções, caminhos, etc. Outro ponto importante é o Conselho Estadual de Educação, que também contribui enormemente para o entendimento da nossa realidade, né? Seja em todas as vertentes em que ela se apresenta. Então, isso também é uma característica da OCDB, estar presente, compondo esses espaços para colher de lá e devolver de maneira estruturada também, contribuir. Então, essa base formativa, essa base experiencial, digamos assim, ela é muito importante para que a gente lá dentro do nosso trabalho, na cadeira lá de pró-reitor, possa estar atento ao que acontece no nosso entorno e poder desenvolver o nosso trabalho diante dessa responsabilidade gigantesca. A gente tem na nossa campanha institucional no CDB o mote ontem, hoje e o além da manhã. O ontem é super importante, porque esse pioneirismo, esses primeiros, esses missionários, essa inspiração que vem de Dom Bosco, é a chama que nos leva até a coragem de enfrentar o hoje. Né? O hoje são todos esses desafios que nós falamos aqui, comentamos, e do qual temos a responsabilidade de entregar. Eu sempre falo para o nosso time, a nossa responsabilidade é de, durante a nossa jornada dentro dessa instituição, dar o nosso melhor e procurar entregar melhor do que a gente recebeu. A nossa responsabilidade é que tenha muitos anos pela frente, a sustentabilidade, e que ela possa estar acolhendo muitas pessoas nas suas realidades. E quando a gente fala do além da manhã, o amanhã é muito perto, né? Muito. Mas o além do amanhã é a vida. Então, a vida como objetivo do nosso tempo de formação.
Então a gente não vai formar para amanhã ou para depois do amanhã. A ideia nossa é buscar essa referência do ontem, esse trabalho e esse desenvolvimento do hoje, para que as pessoas e para a comunidade, que a sociedade possam ter um além do amanhã positivo, feliz, agradável, dentro de suas aspirações e contando com o carisma de Dom Bosco. Perfeito. Perfeito. Tânia, eu não posso deixar de finalizar esse nosso bate-papo com um tema que nós, faz meses já que nós dois discutimos, totalmente descompromissados, involuntários, de certa forma, mas, e aí, o papel do Cinep nessa representação e a filosofia, né, a bandeira dessa nossa diretoria. Porque, assim como Dom Bosco, a educar, uma instituição nasceu num sonho, é quase impossível você ver um dono de escola, um gestor, um proprietário, enfim, um mantenedor, não ter nascido de um sonho. Só que nós percebemos, Tanner, e você participou comigo desses bate-papos, é que a grande maioria das nossas escolas, elas já têm ali 25, 30 anos, nasceram de um sonho, só que hoje só o sonho não faz com que ela permaneça no mercado. Então, qual que é o papel do Cinep? Qual que é a nossa missão? É muito importante a gente deixar isso aqui registrado. Para nós, ele não é um sindicato, nós somos representantes. Nós temos um CNPJ que ajudamos a cuidar de outros vários CNPJs, de outros 324 CNPJs. Esse é o nosso papel. Nós queremos, na nossa representação no Conselho Estadual, no Conselho Municipal de Educação, e vendo tudo o que está se passando na educação do país, os movimentos de reforma trabalhista lá em 17, reforma tributária agora. Então, assim, são vários acontecimentos que mexem com toda uma estrutura administrativa que, se você não tiver antenado, a sua equipe, ela não tiver, ela for realmente preparada para esses novos desafios, a nossa preocupação quanto Cinep ela é muito grande, porque muitas estão infelizmente fechando, e outras podem estar no mesmo caminho. Então nós estamos ali, vivenciamos todos os dias uma ansiedade. Então, assim, fica o nosso convite àqueles que ainda não conhecem o Cinep a estarem conosco, para vir nos conhecer sem compromisso algum, para ver realmente qual é o nosso intuito, qual é a nossa missão e qual é a nossa relevância, porque grande parte das escolas também não sabe o que significa esta representação. Ela não tem um cunho político, partidário, não. Nós cuidamos de CNPJs. Então, eu precisava deixar registrado esse depoimento, esse desabafo nesse nosso primeiro Cinepcast de comemoração de 43 anos. E aí, agora eu faço os meus agradecimentos para a KPI Produções, que nos acolheu, que nos acolhe, que é uma grande parceira. Eu agradeço a ZM4 Marketing e Publicidade, que atua junto conosco, junto com o Cinep, trabalhando incansavelmente com a nossa imagem, com a criatividade das nossas comunicações. Obrigado também a Isadora, que sempre está fazendo as nossas coberturas, nos indicando, nos ajudando. Então fica aqui os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos a toda a equipe de produção que fez com que esse momento pudesse se realizar. Meu muito obrigado. Fique com Deus.